Outro aspecto bastante importante de circuitos elétricos que nós vamos precisar usar em eletrônica é a questão das fontes vinculadas. Talvez vocês se lembrem daquelas fontes cuja a tensão ou a corrente que ela gerava dependia de uma outra tensão ou corrente. Então, por exemplo, eu poderia ter uma fonte de corrente cuja corrente dependia de uma tensão, ou a corrente poderia depender de uma outra tensão. Poderia também ter uma fonte de tensão cuja tensão dependesse de uma outra tensão ou cuja tensão dependesse de uma outra corrente. Provavelmente isso deve ter ficado um pouco nebuloso naquela época, mas em eletrônica vai fazer sentido a necessidade disso daqui. Então, aonde que é que a gente vai usar esse tipo de conceito? A gente vai ver um dispositivo em eletrônica que é o chamado transistor, que é um carinha com 3 perninhas. O transistor, usando a analogia hidráulica, ele é como se fosse um registro. Então, eu tenho água passando nessa direção e eu venho aqui com um pouquinho de água e consigo abrir ou fechar o registro. Então, conforme o tanto de água, pressão ou corrente que eu tenho no lado esquerdo, eu consigo controlar a corrente ou o fluxo de água, corrente elétrica, passando pelo caminho principal aqui. Estou falando isso tudo muito superficialmente, nós vamos durante o curso entrar em muito mais detalhes sobre isso, mas agora é importante a gente saber o seguinte: esse cara daqui, ele é modelado da seguinte maneira. Ele é modelado usando uma fonte de corrente. E essa fonte de corrente, a corrente dela depende da tensão aqui. O que isso daqui, ó, é então o meu modelo. Aqui eu tenho a base, essa é a base. Emissor, coletor, emissor, coletor. O que ele está falando aqui? Eu tenho uma pequena corrente que vai passar de B até E. Essa corrente, em cima dessa resistência Vπ que existe entre a base e o emissor, vai me dar uma tensão. Então, a queda de tensão aqui controla a corrente que passa por aqui. Ou seja, eu vou ter uma fonte de corrente entre o coletor e o emissor. E quanto de corrente que vai passar vai depender da tensão que eu estou colocando entre a base e o emissor. Então, esse é o meu modelinho. Eu posso construir, a gente vai ver no curso várias topologias e vários usos, mas a gente costuma usar isso daqui como um amplificador. Então, se eu quero usar ele como um amplificador, a ideia é eu vir aqui, colocar uma fonte na entrada e aí observar eu ter uma carga na saída
E aí eu observo qual que é a tensão de entrada e qual que é a tensão de saída. Como que eu calculo isso? E é aqui que costumava ser provavelmente a dificuldade com fontes vinculadas, né? Eu vou dizer que eu quero saber qual que é essa tensão. Notem, eu tenho uma corrente que está indo nessa direção, então ela está implicando numa tensão invertida, então o V na saída é menos a corrente, que é GMVπ, vezes o R. Só que eu não sei Vp diretamente, mas o Vp eu posso calcular, porque eu sei que o Vp, nesse caso específico daqui, vai ser igualzinho o Vi. Né? Eu tenho esse circuito aqui, desculpa, está errado. Então, o Vp é igual ao Vi. Juntando essas duas coisas, eu tenho que a tensão de saída é igual a menos GM R vezes VI. Notem, se esse valor aqui, GMR, for maior que 1, eu estou amplificando o meu sinal de entrada na saída. Esse menos só significa que eu estou invertendo a fase do sinal. Beleza? Então esse é um uso de fontes vinculadas que vai ser bastante comum durante o nosso curso. E já aproveitei e já dei uma noçãozinha aí do uso como amplificadores e como que isso tudo vai se comportar.